Olá amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Sexta-feira está terminando, sexta-feira do final da pré-temporada da Fórmula 1 e agora é aguardar pelo início do campeonato 2020 que esperamos seja na Austrália em 15 de março. Haverá uma confirmação da Fórmula 1 por conta da ameaça do coronavírus que invade o mundo e que já tem feito com que eventos esportivos e de outras naturezas acabem sendo cancelados ou postergados por uma data a posteriori, mas fato é que há uma ameaça muito grande em relação à Fórmula 1, não só para a Austrália, mas como para as provas seguintes no Bahrein e no Vietnã, como já explicamos no briefing e ao longo dessas 2 semanas no Grande Prêmio. Bahrein e Vietnã são 2 países que estudam medidas de precaução e veto a habitantes de países que tenham o alastrado coronavírus já em massa, como Itália e Japão, e sabemos muito bem que Itália e Japão temos AlphaTauri, Honda, Pirelli, Ferrari. Seria muito difícil proibir a entrada dessas equipes e de ter uma corrida. Imagina uma corrida da Fórmula 1 sem a Ferrari. Nunca aconteceu, não tem por que acontecer agora, então isso será medido pela Fórmula 1 nos próximos dias. O Chase Carey já adiantou que não deve ter problemas para a Austrália, mas que a situação dos outros 2 países é delicada. Então a Fórmula 1 monitora a situação desse mutante vírus e como ela vai lidar com isso. Sabemos que a China já foi adiada e provavelmente será em algum tempo cancelada em 2020. Mas o fato é que vai aí agora uma análise de como foram os 6 dias de teste no circuito da Catalunha, uma sessão que foi diferente nas 2 semanas, porque na primeira nós tivemos principalmente o advento do DAS, o sistema de direção de eixo duplo da Mercedes, que move o volante não só para a esquerda e para a direita, como para frente e para trás, mudando a área de convergência dos pneus. E na segunda semana nós tivemos um teste propriamente dito, em que peças foram testadas, retiradas, avaliadas e aí uma série de relações foi feita em cima também do que falaram as pessoas que estão completamente ligadas ao mundo da Fórmula 1 e por isso a gente consegue ter uma base de como será essa categoria, num primeiro momento nessas primeiras provas, mas como vai ser o campeonato. Eu vou começar de trás para frente, do que imagino ser a ordem da Fórmula 1, e aí chegamos às conclusões que quero que já vocês comentem aí embaixo no YouTube, no Facebook, no Twitter, onde você estiver vendo esse vídeo. Vou começar por aquela que me parece a equipe da rabeira da Fórmula 1 no momento, que não é a Williams, mas a Haas. Declarações do Gunther Steiner hoje, dia 28 de fevereiro, o dia que estreou Drive to Survive 2, ainda não assisti nenhum capítulo, mas dizem já que ele vai ser protagonista de novo. O fato é que as verdades que ele expõe, a natureza dele de ser muito brincalhão, mais sincero, já demonstram que o carro da Haas não é tão bem nascido e que vai seguir a tendência do ano passado de como a Haas caiu ao longo do tempo. Ele falou que não sabe como se sente, que vai para a Austrália, que espera algumas evoluções, mas que de fato há uma dúvida em relação à performance do carro. Sabe que o pelotão da Fórmula 1B está muito mais compacto esse ano, que não haverá uma disparidade tão grande, mas que ele tem dúvidas sobre o funcionamento do carro. Haas hoje teve um problema de embreagem, nos outros dias teve alguns probleminhas, Magnussen chegou a dar uma batida no carro, não afetou diretamente, mas a Haas não brilhou, não fez tempo, não teve resultados tão surpreendentes. E com uma dupla que a gente sabe bem que é afeita a acidentes, não acho que a Haas terá uma grande evolução e vai ter um desempenho similar ao que teve nas piores provas do ano passado. A gente lembra que em alguns momentos a Haas, por exemplo, na Áustria, foi a melhor do resto e na Inglaterra, por exemplo, foi a pior, andando no ritmo da Williams. Então não vejo como ela tenha como evoluir e penso além. Já havia alguns boatos de que a Haas poderia ser vendida. Não sei se a Haas, com falta de patrocinadores, falta de dinheiro, inclusive, vai ter
muito ímpeto para seguir na Fórmula 1 com essa virada de regulamento. Então é mais preocupante de a Fórmula 1 ter 18 carros no ano que vem do que propriamente para esse ano, com uma equipe que tem algumas deficiências do próprio Steiner, que manteve essa dupla, mas que não soube conduzir muito bem a relação entre Magnussen e Grosjean, que por muitas vezes se acharam ao longo da pista. O desempenho da pré-temporada também não anima, então eu vejo que a Haas começa como a última força desse pelotão. Em nono lugar eu colocaria a Williams, que evoluiu bastante o desempenho do Russell, por exemplo, nessa mesma sexta-feira, andando em 16,7 em Barcelona, lembrando que ele andou em um 20,9 no ano passado, atesta uma evolução claríssima da equipe de Frank e Claire Williams, mas a gente tem que avaliar como um todo. Esse pelotão da Fórmula 1B de fato está muito mais próximo, mas há um piloto bom, que é o Russell, e há um outro piloto que começa agora a engatear na Fórmula 1, Nicolas Latifi, que não é lá grandes coisas, não demonstrou pelo menos isso na Fórmula 2, né? Um ou outro brilhareco. A falta de experiência dessa dupla talvez seja preponderante para um resultado mediano da equipe, que de fato apresenta, não teria nem como apresentar uma evolução, mas é um carro bem nascido, é um carro que tem uma aderência boa, não ainda bom em curvas, há uma diferença muito sensível em relação às principais equipes. Tem que achar um pouco de downforce no FW43, mas pelo menos traz a Williams para a briga e tira aquela má impressão que teve em 2019. Haverá, é claro, uma mudança muito sensível ao longo do ano. A Williams é uma equipe com poucos recursos financeiros, portanto não haverá tanto dinheiro para atualizações ao longo do ano. Parênteses, a Racing Point, por exemplo, já está prometendo coisas novas para a Austrália, então você vê aí que haverá um problema com o passar do tempo para a Williams quando for levar peças novas. Lembro que no ano passado, por exemplo, bateu e não tinha peças de reposição, foi um caos, uma vergonha. Então, mesmo que haja essa evolução, se a gente for analisar os pormenores das equipes, a Williams ficaria no nono lugar, ocupando ali 17º e 18º lugares. Na oitava posição eu colocaria a Alfa Romeo. Parece até estranho, mas de novo, tendo como referência o que nós vimos, Kubica andou bem, Raikkonen andou bem, mas Giovinazzi não. Giovinazzi é um piloto problemático para a equipe. É mais um desses casos que tem uma equipe com um piloto principal, Raikkonen, e um outro piloto que ainda precisa se desenvolver muito bem na Fórmula 1. Havia dúvida se o Giovinazzi seria o segundo piloto. Numa comparação entre ele e o Hülkenberg, seria muito mais fácil pensar que o Hülkenberg seria a escolha natural da equipe, teria muito mais a agregar que um piloto que demorou para fazer ponto no ano passado, teve problemas também em Barcelona, mas é um carro mais rápido que do ano passado, não tem uma concepção parecida com o da Ferrari nem com o da Haas, embora sejam três equipes que usem o mesmo motor e o mesmo sistema de unidade de potência. Há uma evolução, mas também não é uma evolução tão grande assim que permita pensar que a Alfa Romeo vá brigar pelas posições da frente ali com equipes que estão muito mais evoluídas do que elas. Não vejo que a Alfa Romeo também vai fazer uma temporada como fez a segunda parte da temporada do ano passado, péssimo em relação ao que foi a primeira. Há claramente um desenvolvimento do pessoal de Hillwil na Suíça, mas ainda falta que um piloto entregue isso. Com essa Fórmula 1 competitiva, isso vai afetar diretamente pela Alfa Romeo brigar por mais pontos, brigar por melhores posições. A Alfa Romeo, portanto, é a oitava força desse momento. A sétima força, por mais que essa força esteja muito parecida com a força principal, seria a AlphaTauri. A AlphaTauri vem muito bem. É um carro que já, pelo que se nota ali nos boxes, é um carro que vai gerar bons frutos para Daniil Kvyat e para Pierre Gasly. É uma dupla boa, embora o Kvyat esteja um degrau abaixo do Gasly, mas é um carro que ainda precisa mostrar se de fato é uma Red Bull RB15 disfarçado, como a gente nota. Não teve grandes problemas, funcionou bem em simulações de corrida, teve algum ou outro percalço, mas destaca uma frase do Gasly: estou para conter
as emoções para a Austrália, né? É bom não ficar tão ansioso assim, mas demonstra que é um carro bem nascido, um carro bem composto, se é a base do Red Bull da temporada passada. É um carro lindo de se ver, né? Mas carro bonito é o que ganha, não é apenas que tem uma aparência bonita. Fato é que tanto as declarações da Honda com relação ao motor evoluído, quanto do chassi bem nascido, quanto dos pilotos, mostram que a AlphaTauri pode ser ali um interessante player, como foi no ano passado em algumas das corridas. O que falta para Toro Rosso, para a AlphaTauri, é uma maior constância em andar ali na frente. Então, é isso que precisa ser alcançado, e com um piloto como Pierre Gasly, que se estabelece na Toro Rosso / AlphaTauri, como ele se estabeleceu no final do ano passado, vai ser importante ver o desenvolvimento. Ele não pode ter o desempenho com o RB15 do ano passado, tendo nas mãos uma AlphaTauri. 7ª posição por enquanto. O 6º lugar ficaria com a Renault. Evoluiu bastante. Ricardo até falou, quando fez o melhor tempo pela manhã de hoje, que ficaria chateado andando com os melhores pneus se tivesse sido o 6º colocado. O carro tem mais aderência, é um carro melhor de fato, mas ele não é um carro ainda que permita a Renault achar que vai brigar pelas primeiras posições da Fórmula 1B, que dirá estar perto da Fórmula 1A. Isso por si só já dá uma demonstração de que o trabalho de Cyril Abiteboul ainda deixa a desejar. Seria melhor, inclusive, e a gente sempre fala isso daqui, que a Renault pensasse em um outro chefe de equipe, um outro comandante, que tivesse uma visão diferente da dele. Não vejo em Cyril Abiteboul um ótimo chefe que saiba comandar e trazer a Renault para o lugar onde ela esteve, por exemplo, em 2005, 2006, quando permitiu a Fernando Alonso brigar pelo título e ganhar esses 2 campeonatos em cima de Michael Schumacher. O fato é que Abiteboul é o responsável por essa estagnação da Renault. Ela tem 2 pilotos muito bons, muito bons. Ricardo e Ocon talvez sejam uma das melhores duplas do grid atual. Os 2 andaram bem. A Renault não teve também grandes problemas. É que falta a ela realmente um avanço maior. Eu esperava um avanço maior. Eles esperam de fato estar bem para a Austrália, que é um circuito completamente diferente do de Barcelona, mas a Renault pode ser aí uma força interessante para brigar ali pelas primeiras colocações da Fórmula 1B, mas não me parece constante o suficiente para estar em todas as pistas. Precisamos ver um pouco mais desse carro, desenvolvimento desse carro que por enquanto é preto e deve ganhar alguns tons de amarelo para a primeira etapa, mas talvez a força da equipe, da dupla da equipe, seja um plus a mais, como diria Rodrigo Berton, para que ela avance consideravelmente nesse campeonato. Tem dinheiro para isso, e é importante ter dinheiro numa Fórmula 1 que está procurando gastar menos e que no ano que vem tem um teto orçamentário pela frente. O 5º lugar fica pela McLaren. A McLaren fez um carro aparentemente não tão bom quanto no ano passado, quando vieram os primeiros treinos. A dúvida do Carlos Sainz nos deixou com aquela pulga atrás da orelha para saber se o carro era bem nascido, e no final das contas o carro é bem nascido, é um carro muito confiável, segundo Andrea Seidel, que é o chefe da equipe desde o ano passado, um cara que fez com que a McLaren se destacasse nesse pelotão e que estivesse na 4ª posição como o melhor do resto. Uma dupla de pilotos jovem, porém muito boa, que se dá bem, que se ajuda, e isso é muito bom internamente. Eles falam que ainda tem muito para tirar do carro em termos de performance, não porque eles não acharam, eles sabem que tem, mas não quiseram demonstrar muito. Porém, há a questão da Racing Point, então eles não sabem ainda se vão conseguir bater os carros da Mercedes Rosa. Se fosse, por exemplo, para terminar hoje, certamente entre 4º e 5º lugares a McLaren conseguiria. É uma evolução do carro do ano passado, soube desenvolver esse carro nos testes em Barcelona, mas de novo, a pista da Austrália é muito diferente. É uma pista de rua, as características são outras, não há uma reta grande como há em Barcelona. O fato é que a McLaren pelo menos começa já com um passo adiante em relação às outras equipes. Mas, de novo, esse pelotão está tão rebuscado que pode ser que em algum momento a McLaren caia de 5º para 6º ou 7º. Difícil vai ser realmente pegar nas primeiras provas esse 4º lugar. 4º lugar que é, claro, da Racing Point.
arriscaria dizer, eu falei no vídeo da semana passada, acredito que a Racing Point vai brigar ali na frente? Não acredito. Cara, se a segunda semana de testes deles, a confiança que tem demonstrado e já a promessa de uma atualização para a Austrália, e esse discurso é diferente do que a Ferrari tem dito, e daqui a pouco eu vou explicar por quê, demonstram que eles não vêm para brincar, e ainda mais com o dinheiro que Lawrence Stroll tem para oferecer. A cópia da Mercedes do ano passado foi muito bem feita, o carro é bom e até na mão do Lance Stroll anda, o que significa dizer que é uma equipe para se considerar até no começo da temporada, se não vai fazer parte de um quarteto de ferro da Fórmula 1. O problema, de novo, assim como acontece com o Williams, assim como acontece com o Haas, assim como acontece com o Alfa Romeo, é que é uma equipe de um piloto e um outro piloto, né? O Lance Stroll é um piloto muito ruim de classificação e isso, numa Fórmula 1 cada vez mais compacta, vai ser vital para as suas chances durante uma corrida. Largar lá atrás, por exemplo, na Austrália, vai gerar uma dificuldade muito grande para o Stroll conseguir ultrapassar adversários tão próximos. Então é importante que ele se desenvolva em ritmo de classificação para permitir que a Racing Point consiga andar lá na frente. Esse carro está andando cerca de 3 décimos mais lento que a Mercedes. E se isso acontecer, é bem provável que ele ande na frente, pelo menos em termos de classificação e na mão do Sérgio Pérez, na frente da Ferrari. A Ferrari não se achou em classificação em ritmo, em declaração confessa de Mattia Binotto. Então é possível sonhar que a Racing Point sim esteja, ou pelo menos ali no pelotão da frente, formando um quarteto de ferro da Fórmula 1, ou pelo menos ali numa zona intermediária entre a Fórmula 1A e a Fórmula 1B. Não me parece que ela tenha dificuldades para superar todo o pelotão da Fórmula 1B, embora de novo esse pelotão esteja muito próximo entre si e da Fórmula 1A, mas o carro de fato é um carro bom, bem nascido e gera uma expectativa muito grande até mesmo para Sérgio Pérez, que disse que se trata do melhor carro de pré-temporada que ele já teve na Fórmula 1. Colocaria em quarto no campeonato. Não duvidaria que andasse na frente da Ferrari já na primeira prova do campeonato, ou pelo menos nas primeiras provas, se elas de fato acontecerem. A terceira colocação fica com essa Ferrari que preocupa. A gente sabe que a Ferrari vai desenvolver o carro ao longo do ano, esperamos, né? Porque é um ano de transição e talvez a Ferrari não queira gastar tanto num carro que, se ela vir que não tem solução, ela deixa para trás e já concentra em 2021. Mas assim, a declaração de Mattia Binotto hoje falando que eles não estão brincando, que esse é o desempenho real da Ferrari, mostra que haverá problemas para as primeiras provas. Leclerc andou nessa sexta-feira em ritmo de classificação e teve apenas o terceiro tempo. As outras equipes não necessariamente andaram no ritmo de classificação, duas delas foram melhores. A Renault foi melhor que a Ferrari em ritmo de classificação e quem foi a segunda colocada? A AlphaTauri foi a segunda colocada, terminando melhor que o carro da Ferrari. Então, se começa assim, já em ritmo de classificação, e ele admitindo que a Ferrari não tem carro para ganhar corridas, ela tem até um carro bom em ritmo de corrida, mas 3 a 4 décimos mais lento que o da Mercedes, um carro que vai muito melhor em curvas que do ano passado porque tem mais downforce, mas está sacrificando em retas. Então é um carro que ainda precisa achar o seu melhor acerto. Barcelona é um circuito difícil, Melbourne é um circuito também difícil, mas se já começa assim em Barcelona, diferente do ano passado, significa que a Ferrari terá problemas para desenvolver esse carro e achar o melhor dele. Não duvido, portanto, que ela comece atrás da Racing Point, que é uma Mercedes-B, já que o carro da Racing Point me parece muito mais desenvolvido e acabado que o carro da Ferrari. E tem a questão, claro, interna entre Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Ela precisa domar esses dois pilotos e que, pelo menos numa situação agora de não tão bondade do carro, que os dois comecem a trabalhar juntos para que esse carro seja melhor desenvolvido e eles possam, num futuro próximo, brigar com Red Bull e Mercedes pelas primeiras colocações. Não vejo, portanto, a Ferrari com condições de sonhar alto. Me parece que ela vai terminar 50 segundos atrás das primeiras colocadas, como foi na Hungria
e nos Estados Unidos no ano passado. Red Bull em segundo, escondendo o jogo, não mostrando tudo, mas não muitos problemas. O carro é uma evolução do carro do ano passado. Só Verstappen que acabou rodando muito nessa pré-temporada, 2 vezes no mesmo dia, inclusive nessa última quinta-feira. O RB16 é uma evolução, tem um conceito de carro diferente do carro do ano passado, né, com um bico mais afinado, porém é um carro que tem um acabamento também mais refinado em termos de aerodinâmica, um carro mais compacto e um carro veloz que ainda não demonstrou toda a sua capacidade, justamente porque a Red Bull não colocou todo mundo em ritmo de classificação plena, poupando até o motor Honda, que precisa, claro, de uma evolução em relação a Mercedes, Renault e Ferrari. A gente não espera, claro, que a Red Bull vai andar para trás, tem 2 pilotos muito bons, Albon agora já conhece muito bem a equipe e sabe como é o modus operandi, não vai entrar apenas para cumprir tabela, né, e completar a zona de pontos, tem de tirar o máximo de si a partir de agora para ajudar Verstappen a evoluir mais e brigar ali pelas primeiras colocações com a Mercedes. Carro bem nascido, sabem que ainda falta um pouco para a Mercedes para chegar lá, mas é uma equipe que também tem dinheiro para conseguir as evoluções e as adaptações necessárias, vide parte da segunda temporada do ano passado, em que ela conseguiu vitórias importantes com o seu principal piloto. Não acho ainda que vá conseguir nem pole position, nem vitória para essas primeiras etapas, mas é a segunda força do campeonato. Por fim, claro, a Mercedes, que não parou, que foi atrás de conseguir uma novidade esse ano pela mudança, né, do volante. É algo que é tão revolucionário que a FIA já vai proibir para o ano que vem, já que se trata de uma brecha no regulamento, e quando alguém busca brechas no regulamento para trazer novidades, é um estudo muito avançado, é um estudo muito perfeito de uma equipe que para mim é a melhor equipe da Fórmula 1. A única desconfiança que tem em relação ao motor é a preocupação que tem Hamilton, por exemplo. O motor teve um problema nessa sexta-feira, teve problemas em alguns dos outros dias anteriores. É uma evolução do motor também do ano passado, como o Hamilton disse. O carro é uma evolução do carro do ano passado, com esse adendo do DAS. Então não se pode esperar outra coisa que a primeira colocação deles, aí só se resguardando, não tirando o máximo de potência do motor do W11. É claro que esperamos que Hamilton vá conquistar o heptacampeonato. É muito favorito com esse carro que nasce muito bem, que está um pouquinho à frente dos demais ali da sua região, a não ser que a... Já pensou a Racing Point ganhar a primeira corrida? A gente vai estar estourando champanhe na madrugada de sábado para domingo. Mas difícil ver alguém com capacidade suficiente para bater um Hamilton que a cada ano é melhor, tem a cabeça melhor, se posiciona melhor como pessoa e como piloto. Portanto, o cheirinho do hepta está chegando para a Mercedes e para Lewis Hamilton. Valtteri Bottas, que vem dizendo desde o ano passado que achei um método para bater o Hamilton. Achou coisa nenhuma. Não engana a gente não, rapaz. Vai ficar ali com o vice-campeonato, com a terceira colocação no máximo, mas vai ganhar suas corridinhas, não se espera muito dele, porque ele não é piloto para isso. Até pode começar ganhando na Austrália, mandando palavrões para o mundo inteiro, como ele fez no ano passado, mas difícil manter a constância, não chega aos pés de Lewis Hamilton. Portanto, essas são as longas 10 equipes em ordem que vejo para esse ano. Quero que vocês comentem a respeito, quero que vocês também, claro, assinem as notificações desse canal, depois, claro, de se inscrever, compartilhem, façam dele o seu canal. Fico por aqui. Um bom final de semana para todos. Tem muito conteúdo lá no Grande Prêmio para a gente acompanhar. E acessem o Ultra Pop, um site novo de cultura pop, que é feito por parte da equipe do Grande Prêmio e outros jornalistas do mais alto gabarito. Beijo para todos vocês. Tchau.